Bom, eu vou ter uma experiência nova, eu não sei se vocês, eu nunca falei com barulho, com gente, assim, então me perdoe se eu fizer alguma confusão, né, Isaías? Bom, é o seguinte, nós vivemos um mundo em que a velocidade, muitas vezes, parece que sobrepõe a realidade. E muita gente tem dificuldade de entender que um evento global tem a competência de atingir as nossas vidas, tanto no âmbito social, quanto no âmbito profissional, social profissional e no âmbito particular. E, obviamente, interferir no nosso comportamento e na nossa percepção de todas as coisas que estão acontecendo conosco. Indústria 4.0 deixa eu botar aqui para vocês. Indústria 4.0 nós estamos falando de manufatura aditiva, estamos falando de inteligência artificial, estamos falando de, enfim, de todas as tecnologias que vão ajudar e que já estão ajudando as indústrias a diminuírem o custo, aumentarem a produtividade numa escala fantástica e também diminuírem o número de colaboradores. Então, cada vez mais, nós vamos ter que estar ligados na importância do que é ser um colaborador interessante, um colaborador que efetivamente vai contribuir para as organizações. Algumas empresas estão já optando por ter, junto delas, pessoas que tenham mais competência social do que propriamente conhecimento para exercer a cargo para qual elas foram contratadas. Isso significa o seguinte, que a despeito de toda essa tecnologia que vai nos ajudar a chegar num ponto melhor e mais lucrativo, nós vamos ter, assim é melhor, nós vamos ter que entender que nós vamos ter que fazer parceria com a tecnologia. Então, nós vamos ter que não só saber o que é, né, o que são e fazer parte dessa tecnologia, como também entender que nós vamos ser mais exigidos do que normalmente nós já éramos. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, que é assim um pouquinho mais famosa, e ela estava se gabando de ter 110 mil seguidores nas redes sociais. Eu preciso confessar que eu fiquei com uma inveja grande dela. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando na quantidade de dados que nós estamos nos acostumando a colocar na rede, né, no mundo, e que um dia, dependendo de como a gente alimenta a quantidade de informação, nós vamos precisar de inteligência artificial para poder reunir os dados sobre a gente. Então, eu acho que isso é um ponto interessante para a gente pensar. A Agenda da ONU de 2030 prevê, entre mil outras coisas, que nós vamos trabalhar no mundo global colaborativo. No Brasil, nós temos um problema sério, porque nós nunca aprendemos a trabalhar no coletivo. Aliás, ao contrário, nós estamos cada vez mais envolvidos em fazer com que as pessoas trabalhem individualmente e sejam cada vez mais competitivas. De sorte que, imaginem só, eu sou contratada para algumas empresas para tentar sensibilizar os seus colaboradores de que eles precisam respeitar as pessoas que estão trabalhando com eles, porque as pessoas não têm ideia do que é trabalhar num open space. Se funciona, funciona por 3 meses, porque depois não só a empresa não permanece, não insiste, né, na obrigatoriedade das pessoas perceberem que podem incomodar os outros, mas como também as pessoas também esquecem. Então fica, olha, deixa para lá, vamos continuar como nós somos, que está mais que bom e é assim que as coisas são. O que se sabe é que nós estamos entrando num momento onde a grosseria, entenda-se por grosseria, toda sorte de violência
que pode acontecer no ambiente de trabalho. O que é violência no ambiente de trabalho? Agressões verbais, agressões por escrito, humilhações, tiração de sarro quando ela é insistente e outras tantas coisas que podem, de verdade, incomodar muito as pessoas, chegando até, obviamente, a diminuir o potencial de trabalho delas, como nós vamos ver, porque tem estatística para isso. Em 2007, eu comecei a minha tese de doutorado com uma pergunta, que era o seguinte: por que as pessoas, quando entram para trabalhar numa empresa, amam de paixão? Então, elas entram como se elas entrassem num namoro, num casamento. É uma paixão, assim, louca. Eu vou viver aqui o resto da minha vida feliz para sempre. Com o tempo, dependendo do ambiente em que as pessoas trabalham, elas vão se distanciando da empresa. O que é distanciar? É assim, eu vou viver a minha vida e eu trabalho. Eu trabalho 8, 9, 10 horas, mas eu não tenho mais vínculo emocional com aquela empresa. Eu não me dedico mais para aquela empresa. Por quê? Porque, efetivamente, a agressão, em todas as suas formas, contribui para um desinteresse enorme. Espera aí. Ups. Qual é o complicador nessa história? Não é só ser bonzinho. É que algumas coisas são muito graves para uns e outras coisas, as mesmas coisas para outros, não fazem o menor sentido. Então, por exemplo, olhar a Dona Isaíra, perdão, a senhora, Dona Vanessa, olhando o celular dela enquanto eu estou falando, para mim não significa nada. Eu sei que a Isaíra... Eita! Desculpa. Não é paixão nada, não venha com esse papo. Eu não ligo para a Vanessa, tá certo? Por quê? Porque eu gosto dela, eu sei que ela é uma mulher séria, enfim. Para outros, isso daqui pode representar uma grande ofensa. Uma ofensa tão grande que muitas pessoas acabam sendo profundamente agressivas em função disso. Então, é um negócio assim muito sutil, o que é ser educado para uns e o que é ser educado para outros. Mas nós vamos ver que tem um padrão que a gente consegue ver. Bom, isso daqui é o que nós estamos vivendo, a era da grosseria. A era da grosseria é muito simples, porque ao mesmo tempo que as empresas querem que as pessoas sejam socialmente competentes, que significa que saibam conversar, saibam se relacionar, sejam gentis, elas insistem em que a violência verbal, por exemplo, a grosseria, a má educação, é estimulante para os funcionários. Então, a grosseria vem travestida de motivação, de aumento de produtividade, de benefícios para a própria pessoa, porque ela vai buscar, né? Ela vai ter mais interesse em buscar outras, enfim, finalidades para o trabalho dela. E, obviamente, pensa-se que ela vai ganhar mais dinheiro. A empresa, não a pessoa. As pesquisas mostram que má educação impacta na lucratividade da empresa. Aí você vai dizer, mas como? Já fizeram as contas do quanto isso custa? Fizeram sim. A Cisco fez uma pesquisa bem, quase informal no financeiro dela. E chegou à conclusão que em um ano ela perdeu 12 milhões de dólares por falta de educação dos seus colaboradores. Ou seja, se nós não somos a Cisco, ou ainda não chegamos a ser a Cisco, nós temos que tomar cuidado, porque as nossas perdas também, elas nos afetam mais diretamente do que, imagino, que incomode essa empresa. Existe uma estudiosa na Universidade de Harvard, chamada Christine Pearson, e ela fez uma pesquisa, ela liderou uma pesquisa que tinha como interesse entender como as pessoas, quando agredidas dentro do universo do trabalho, reagiam diante da agressão. E a conclusão que eles chegaram é que 66% das pessoas
diminuíram o esforço de trabalho. O que significa isso? Que eu deixo... tudo bem, eu vou fazer, não é que eu não vou fazer o que você está me pedindo, mas eu vou fazer devagar, eu vou fazer diferente, eu não vou me entregar por isso. 80% ficaram horas, dias, remoendo aquilo que aconteceu e tentando buscar saídas melhores do que aquelas que eles já tiveram. E 12% pediram demissão porque consideraram o ambiente corporativo insustentável. Mas o que a Christine Pearson descobriu, que foi um negócio mais interessante ainda, é que as pessoas que estavam próximas, que assistiram à agressão, também perderam a potência de trabalho. Por quê? Porque emocionalmente, todo mundo que está perto desse evento, de alguma forma, ou vai torcer para a pessoa apanhar de vez, ou vai se considerar o próximo na lista. Ou seja, é um ambiente totalmente perigoso para você andar com leveza, né? O que a Christine Pearson descobriu é muito importante para nós, e eu tenho uma... Espera aí, gente, estou fazendo tudo errado. Faz de conta que vocês não viram nada, tá? Deixa eu ver se volta. Voltou. Você dá risada, né? Dá risada porque você não está aqui. Eu nunca tinha vivido uma situação de agressão no ambiente de trabalho. Tive uns chefes mais chatinhos e tal, mas a gente acaba com uma política de boa vizinhança, acaba passando adiante. Mas, em dezembro do ano passado, eu fui demitida da universidade que eu trabalhei 20 anos. E eu sabia que isso ia acontecer, então eu me preparei emocionalmente para receber o baque. Quando eu fui chamada, eu sou do tipo politicamente correta, então eu pus um sorrisinho na cara, aquele sorrisinho médio, para também não chegar, né? E fui recebida pelo meu coordenador, não ria, com uma voz aveludada, um sorriso meigo e um olhar amoroso. E aí ele falou tudo que tinha que falar, né? Que uma pessoa que não tem nada contra a outra é obrigada a falar numa hora dessas, e eu fiquei na minha. Ele terminou o discurso dele me dando um papel e uma caneta para eu assinar. Lícia, assina aqui. Era um monte de coisa que estava escrito. Eu parei e perguntei, posso ler o que está escrito? Porque eu preciso continuar com o meu seguro-saúde. E eu não sei se assinando isso, Zaira não ria, assinando isso eu não perco tudo. Aí, o olhar dele começou a se transformar. Ele adotou uma postura física agressiva e o tom de voz dele se tornou luciferiano. E ele disse para mim assim, Lícia, assina aí, não tem nada que ler, você acha que a gente vai te passar a perna? No primeiro momento eu acho que não, mas sabe lá, não é? E eu insisti, falei, professor, mas eu quero ler. Não precisa ler, nós temos pressa, porque eu tenho outras pessoas para mandar embora. Bom, a coisa estava ficando assim, né? Aí eu assinei, mas fiquei com a mão em cima do papel. Nisso, atrás das minhas costas, eu ouço uma voz, que era a RH, dizendo assim, professor, deixa, ela já foi demitida mesmo, se quiser assinar, assina. Aí o céu abriu as portas, na verdade abriu o chão, e eu fui lançada para o inferno. Porque ele pegou, puxou o papel da minha mão, começou a picar, jogou no meu rosto e disse, agora faz o que você quiser com esse papel. Eu tinha duas possibilidades, uma enfiar a mão na cara dele e a outra virar as costas e ir embora. Então eu optei pela segunda, mas às vezes eu acho que eu devia ter adotado a primeira. Mas essa história não interessa, o que interessa é o que aconteceu depois. Desci, fui para a sala dos professores, peguei a minha bolsa, fui para o estacionamento. Quando eu estava na porta do estacionamento, meu WhatsApp começou a pipocar.
eram meus companheiros de faculdade escrevendo, dizendo: Lícia, que absurdo ele rasgar o papel e jogar em você, que grosseria. Eu preciso dizer que foram 7. E o telefone também tocou com pessoas dizendo: olha, Lícia, sinto muito, eu nunca imaginei que a pessoa pudesse ser tão grosseira. O que vem disso? A velocidade com que a nossa imagem, com que a nossa reputação pode ser tirada da gente, ou pode ser aumentada, claro, também existe essa possibilidade dependendo do que você faz. Eu tive a possibilidade de ler um documento oficial da Aeronáutica Internacional e que apontava um fato muito curioso, que é o seguinte: alguns incidentes aéreos e alguns acidentes aconteceram porque a tripulação tinha medo de falar com o piloto. Tinha medo de transmitir para o piloto alguma falha. E no conjunto das falhas, aquela falta de alerta causou ou um incidente grave ou um acidente. Isso para a gente medir o que acontece quando as pessoas não se sentem seguras no ambiente de trabalho. E aí vem a pergunta: compensa ser gentil no ambiente de trabalho? Olha, no ambiente 4.0 de serviços, porque as empresas esquecem que não é só a indústria que está sendo afetada por essa otimização da produção. Os serviços também, porque a exigência humana é 4.0. Ela não é mais, tudo bem, deixa para lá, é boa pessoa. Não, esquece isso, isso não vai acontecer. Tá? Compensa? Compensa. E o que é ser gentil no ambiente de trabalho, então? Tem receita? Tem sim. São coisas muito bobas, vocês vão ver. Olhar olho no olho quando você estiver conversando com alguém. As pessoas nas pesquisas se mostram muito tristes, muito chateadas, emocionalmente sensíveis, porque quando elas falam, as pessoas não estão olhando para os olhos dela, que é um negócio complicado. Ouvir o que as pessoas falam. Normalmente as pessoas não ouvem. Então, elas acham... Você percebe quando você não é ouvido. E elas se consideram, óbvio, agredidas. Afinal de contas, a minha fala, ela deve ter valor. Se não tem valor, então, para que serve? E sorrir, por incrível que pareça, sorrir é importante. Eu fiz uma experiência na ex-faculdade que eu trabalhava, e tinha uma porta na entrada da sala dos professores e uma mesa que ficava bem na sala. E eu esperava as pessoas um dia com a cara bem amarrada. Eu não consigo fazer a cara porque eu tenho tanto botox que não dá para fazer cara de bravo. Mas, sim. Quando as pessoas entravam, elas me olhavam e viravam as costas e entravam na sala sem fazer nada. E quando eu recebia as pessoas, sorriso dá para dar, quando eu sorria para as pessoas que entravam, elas me sorriam de volta e me cumprimentavam. Um negócio muito ensandecido, né? Mas experimenta fazer isso, que funciona, é muito legal. Você ter controle sobre como as pessoas vão te receber. Uma empresa de saúde americana fez uma cartilha de comportamento para os seus colaboradores. E ela percebeu, na pesquisa que ela fez, que era muito importante as pessoas serem cumprimentadas de alguma forma no ambiente de trabalho. Então, o que eles fizeram? Eles estabeleceram que quem estivesse a 3 metros de uma determinada pessoa na empresa deveria sorrir. E quem estivesse a 1,5 metro da pessoa deveria dizer bom dia, boa tarde, enfim, essas coisas que a gente fala como pessoas educadas. Nova York é uma das cidades mais polidas do mundo em estatística. E quem teve a oportunidade de chegar até lá, sabe que as pessoas abrem a porta, elas entram e seguram a porta para você. As pessoas saem e seguram a porta, elas falam bom dia, elas falam por favor, elas falam desculpa, dá licença. E nós... E solta. Aqui, se você bobear, você recebe a porta no rosto. Ou seja, nós temos sim um comprometimento sério de falta nesse caminho. Bom,
Falando agora da vida online, né? E da nossa vida real, a gente tem a mania de querer ser multitarefa, né? E tem uma pesquisa de Harvard também, Harvard é um inferno, que eles... saí, que eu fiz. Ninguém está olhando para mim, não faz mal. Ninguém está olhando, saí, numa boa. Descobriram o seguinte, que nós não somos multitarefas, que nós fazemos 2, 3, 4 coisas simultâneas, mas que nós perdemos, sabe o quê? 10 pontos no QI. Sabe o que é isso? Para mim, 10 pontos fazem muita diferença, por vários motivos. Um, porque eu sou loira, artificial e entra no sangue e os neurônios estão totalmente abalados. Então, 10 pontos no QI faz muita diferença. Ah, voltei. Ah, que bom. Ah, ficou bonito. Bom, então a ideia é a seguinte, nós temos mania de viver uma vida fragmentada. Virou de novo? Gente, isso aqui não é pra mim, toma. Muito difícil. A Isaíra é minha assistente de palco. Nós somos uma pessoa só, mas nós temos mania de parecer que nós somos fragmentados. Então, nós achamos que na nossa vida online, nós podemos ser quem a gente quiser. E na nossa vida offline, nós somos quem nós somos. Isso traz um complicador muito grande para as empresas e para o profissional, que é o seguinte, você precisa tomar cuidado com os posts, por exemplo, que eu vejo as pessoas colocarem. Primeiro, nós vivemos numa época de imagem e ninguém liga para as fotografias que coloca. Então, a gente vê fotografias horríveis das pessoas descabeladas, das pessoas... E a ideia é o seguinte, gente, essa sua imagem vai cair no mundo. Não é só para aquele públicozinho que você está focado. O mundo vai ter acesso a essa imagem, mais cedo ou mais tarde. Então, a ideia de que os colaboradores precisam entender que eles são uma pessoa só, passa a ser vital para as empresas. Por quê? Porque um colaborador que exerça mal a sua imagem nas redes sociais tem sim a possibilidade de incomodar, se não piorar bastante a imagem, a identidade e a reputação de uma empresa. Fato que a gente tem que tomar muito cuidado. Você consegue? É para lá, Isaíra. Isaíra não é melhor que eu. Bom, eu acabei. Obrigada.